E aí pessoal, tudo bom? Esse vídeo é para o nosso plano número 3 de língua portuguesa, explicação de conteúdo novo para vocês. Vocês vão ver que esse plano que vocês receberam agora, dia 1º, ele está quase sem texto, né? Ele é mais teórico, ou seja, trazendo mais uma questão gramatical que vai continuar aparecendo depois que a gente fizer esse primeiro estudo, certo? Nós primeiro vamos falar sobre o substantivo em geral, depois nós vamos falar hoje sobre o substantivo, sobre suas classificações e depois sobre a questão das flexões, das mudanças que essas palavras podem sofrer, certo? Vamos lá então, língua portuguesa, quinzena 3. Espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos, foi feito com carinho, pensando em auxiliar vocês. Vamos jogar aqui para o cantinho e vamos lá. O que tem nesse nosso conteúdo novo, tá? A gente vai falar sobre o substantivo. Sor, o que é o substantivo? Sor, eu já ouvi falar sobre substantivo. Tudo bem, vamos com calma, vamos ponto a ponto aí, certo? Olha lá. Substantivo é o nome de uma das classes de palavras. Substantivo é o nome de uma classe de palavras. O professor se confundiu de novo, ó, o cérebro está funcionando mais rápido do que o resto do corpo. Que também podem ser chamadas de família de palavras ou ainda de classe gramatical. Eu gosto muito do termo classe gramatical, certo? Para não confundir. Quando tu fala de classe gramatical, tu está falando de substantivo, está falando de verbo, está falando das palavras, dos grupos de palavras que formam a nossa língua, tá? Então, quando você ler ou ouvir em algum lugar essas expressões, já sabe do que a gente está falando, tá bom? Lembrando que tudo que está aqui está no plano também. Outra coisa, eu botei algumas informações a mais, então, se você quiser fazer uma anotação a mais, tudo bem, tá certo? Vamos lá então. Os estudos dos substantivos fazem parte dos estudos gramaticais, ou seja, o estudo da gramática, que é a parte da língua portuguesa que trabalha, que estuda a formação da palavra, quais famílias eles pertencem e como elas se aplicam nas regras de escrita. Tá? Essa questão da parte da escrita, a gente já envolve mais a outra parte da língua portuguesa chamada sintaxe. Tu lê assim, sintaxe. Escreve com X, mas lê com S. Lê sintaxe, tá bom? Que é outra parte da língua portuguesa que tu vai estudar somente as regras de escrita. Sora, então, quais são as partes da língua portuguesa? Tem 3, tá? Basicamente. A gramática, que fala das palavras, a sintaxe da escrita, e a linguística, que fala da fala, da oralidade. E fechando tudo isso, tem a literatura, que fecha todas essas partes da língua portuguesa. Tá certo? Sora, eu quero copiar. Ele dá um pause e copia, irmão. Vamos jogar lá pra cima, porque senão esse vídeo fica muito comprido. O substantivo é a primeira das classes gramaticais que nós vamos estudar esse ano. Nós vamos estudar algumas, não todas, certo? E é a maior delas. Sor, como assim é a maior? É melhor começar pela grandona. As últimas que a gente vai ver são bem pequenininhas. A próxima que a gente vai ver já é curta também. Mas os substantivos são a maior classe de palavras que existem na nossa língua, certo? A maioria das palavras que existem na nossa língua são substantivos. E quais são as outras classes gramaticais, senhor? Barbada. São o substantivo, que é o que nós vamos ver agora. Depois tem o artigo, que é curtinho. O adjetivo, que é grande também. Tem os pronomes, que também são médio. O pronome é médio. Numeral, que se refere a número e algarismo. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. O verbo, que trata das ações, das coisas que nós fazemos. Né? O advérbio, que funciona como um complemento de verbo. Então, nós vamos explicar isso também. A preposição, que é um conectivo. A conjunção, que é um conectivo também. O que é conectivo, professor? É uma classe de palavra que vai ser usada para conectar frases, conectar palavras dentro de uma oração e por aí vai. E por fim, as interjeições. Essa já dá para explicar agora, quer ver? Sabe toda vez que tu te machuca, tu faz assim, ai, ui. Isso é uma interjeição. São palavras bem curtinhas que expressam emoções, sentimentos ou coisas assim. Certo, galera? Vamos seguir? Então vamos lá. O que vai estar lá no plano, né? Tem um trecho do O Hobbit, do Tolkien, que é um dos meus autores favoritos, se não o meu autor favorito. Esse livro dele é maravilhoso, é muito para a idade de vocês, ele é uma aventura bem infantil, assim, bem cartunesca, né? Vale a pena se vocês tiverem acesso a ler. Esse livro tem na nossa biblioteca, inclusive. Eu até posso, se vocês quiserem, me mandam uma mensagem no WhatsApp que eu consigo uma cópia digital para te ler em casa. Eu tenho até versão em quadrinhos dessa história, de tanto que eu gosto dela.
Vocês vão fazer essa leitura e vão responder algumas questões. Tá? Deixa eu botar aqui para baixo. Todas as palavras destacadas lá nesse texto, elas identificam seres animados ou inanimados. Como assim animado? Vivo, que se mexe. Inanimado, tipo celular, que não se mexe. Boneco, que não se mexe. Lápis, que não se mexe. É inanimado, certo? No caderno, isso vocês vão fazer no caderno, não é para responder lá na folhinha. É a parte dos estudos, certo? Sobre as classes gramaticais. Aqui é o seguinte, a ideia é que teu pai e tua mãe vejam primeiro esse vídeo para depois ele te ajudar a responder ali. Mas é contigo essa parte, viu? Lá no teu caderno é contigo com a tua letra, com a tua mão. Te vira, vamos trabalhar. Primeira questão que tem lá. Seres em particular, dica, são sempre grafados com inicial maiúscula. Como assim em particular, professor? Por exemplo, homem é uma coisa normal. Joel, que começa com letra maiúscula, sou eu. Ah, mas tem vários Joéis no mundo, professor. Tem, mas Joel, esse aqui que está falando você, sou eu. Certo? Sou um Joel, um ser em particular. Certo? Qual é o que tem lá no texto? Não sei, vamos saber daqui a pouco. 2. Seres em geral, sempre com letra minúscula. O que é um ser em geral, professor? Coisas comuns, coisas que existem comumente, tá? Que não são especiais. Por exemplo, boneco. Todo boneco é boneco. Não interessa que o nome desse aqui é espantalho. Mas o nome de boneco é boneco sempre. Né? Que nem, sei lá, mouse. Todo mouse é mouse. Todo estojo é estojo. Assim como todo boneco é boneco. Certo? 3. Seres que dependem da existência de outro ser para existir. Como assim, professor? Sentimentos, ideias, ações, etc. Está lá no texto isso aí. 4. Seres de existência própria. Como assim seres de existência própria, professor? Seres que não precisam de ninguém para existir. Podem ser, inclusive, seres imaginários. Por exemplo, o super-homem. O super-homem não existe de verdade. Né? Não passa ele voando lá pelo céu, lá, quando a gente precisa de ajuda. Infelizmente. Mas ele existe. Independente de tu querer ou não, independente dele existir de verdade, né, de ser palpável ou não, ele existe. Certo? Vamos corrigir isso aqui? Já fez? Dá um pause aí e faz aí. Dá um pause. Pausou? Fez? Estou esperando. Pausa. Pronto, agora tu já voltou do pause. Aí nós vamos corrigir. A primeira ali, seres em particular. Só cita um, que é o Bilbo, que é o nome do personagem principal, Bilbo Bolseiro. Ele é um hobbit. O hobbit da história é ele. Seres em geral. Elfos, mundo, glória, coração, encantamento, ouro. Certo? Seres que dependem da existência de outro para existir. Glória, encantamento. O que é glória? Glória é o sucesso, né? É encontrar sucesso. O que é encantamento? Encantamento pode ser um feitiço, como pode ser o ato de ficar encantado com alguma coisa. Tem essas duas significações aí. No texto, se não me engano, ele fica encantado com alguma coisa, fica admirado por alguma coisa. 4. Seres de existência própria podem ser imaginários. O Bilbo, ele existe, mas ele é imaginário. Os elfos também, elfos são imaginários. O mundo existe, ponto, acabou. O coração existe, tem no peito de todo mundo. E o ouro também existe. Né? Corrigiu? Vamos seguir adiante. Qualquer coisa, pausa, olha de novo e presta atenção no que tu está fazendo. Certo, malandrão? Não é só ficar copiando aí, não. Vamos lá. Segunda pergunta que tem referente a esse trechinho lá do Hobbit. No trecho, a palavra homens aparece grafada com inicial maiúscula. O que é grafada, senhor? É escrita, né, criatura? Esse termo se refere apenas a indivíduos do sexo masculino? Explique. Quando a gente fala de homens com letra maiúscula, refere-se somente a pessoas do sexo masculino? Tipo eu, teu pai, teu tio, teu primo, teu irmão, você, se for um menino. Qual é a explicação disso? Ah, não está querendo mandar mensagem aqui. Aí, sim. Com inicial maiúscula, a palavra homens se refere aos seres humanos em geral, e não apenas a humanos do sexo masculino. Ou seja, refere-se à humanidade. Certo? Lembra, essa parte tu tem que fazer no teu caderno. Não é para te me entregar. Certo? É no teu caderno. É parte dos estudos com relação a substantivo. Substantivo é a classe de palavras, então, definição do que é substantivo, é a classe de palavras que dá nome aos seres.
aos seres animados ou inanimados, ou seja, a tudo que existe. Tudo que existe tem um nome e esse nome é um substantivo. Caderno, livro, mouse de novo, caneca, caneta, boneco, máscara, estojo, garrafa, paninho, quadro, parede, pessoa, Joel, óculos, camisa, barba, cabelo. Ou seja, tudo que tu puder imaginar. Se essa coisa tem nome, esse nome é um substantivo. Ok? Mas como esse grupo é muito grande, tá? Tudo que existe, afinal, é coisa pra caramba no mundo, né? E tudo tem um nome. A gente dividiu, nós da língua portuguesa, dividimos esse monte de coisa em subgrupos, grupos menores, que são reunidos de acordo com as características semelhantes de si ou não. Certo? Como assim, professor? Vamos falar das classificações, então, do substantivo agora. Olha lá. Aê, chegou. Deixa eu me jogar lá para o outro lado. Vou me diminuir mais um pouquinho. Lembrando, isso aqui tá lá no nosso plano de trabalho também. Tá? Mas aqui eu vou trazer uma explicação de cada ponto. Então é importante tu assistir esse vídeo para entender completamente todas as situações. Acabei. Vocês não viram. Eu pausei a gravação para poder espirrar. Deu tempo. Consegui pausar a gravação para espirrar, para vocês não verem o meu espirro. Vamos lá. Nós temos 9 classificações de substantivo. 9. Seguinte. Todo substantivo ele pode ser classificado de diversas formas. Certo? Essa classificação segue uma lógica que está aqui nesse slide, eu vou falar nos vídeos depois. Mas essa lógica, ela vem em parzinho. Como assim em parzinho, professor? Vou explicar agora, olha só. Primeira classe de substantivo. Substantivos comuns. Substantivo comum. O que ele faz? Ele dá nome aos seres de uma espécie em geral, aos lugares, às ações, às qualidades e aos sentimentos. Por exemplo, seres de uma mesma espécie. Homens. Todo homem é homem, ponto. Né? Eu sou homem, teu pai é homem, teu tio é homem, se você for um menino, você é um homem também, teu avô era um homem, e por aí vai. Mulher. A minha esposa é uma mulher, a professora é uma mulher, a tua mãe é uma mulher, a tua irmã é uma mulher, você, se for uma menina, é uma mulher, certo? Aos lugares. Montanha, ladeira, rua, avenida, certo? As qualidades das pessoas, tá? Os sentimentos, o amor, o ódio, a raiva, a frustração, a tristeza e por aí vai, certo? Tem os exemplos ali. Substantivo próprio, dá nome a um ser determinado, distinguindo-o dos outros, é escrito com inicial maiúscula. Como assim? Nome, Joel, João, Paulo, Sérgio, Maria, Laura, Fernanda, sei lá, todo nome que tu pensar de alguém é um nome próprio. Nome de lugar, Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia, Brasil, Fortaleza, América do Sul, Estados Unidos, certo? Isso é escrito com letra maiúscula, sempre inicial maiúscula. Vou te dar um exemplo. Vou pegar, por exemplo, nasceu uma menina, certo? Quando nasce uma menina, o médico diz o que para a mãe? Parabéns, é uma menina. Para ele, nascer o quê? É um substantivo comum. É uma menina, porque nascem meninas o tempo todo. Quando a mãe recebe a criança nos braços, ela diz, essa aqui é a Maria. Ela recebeu o seu substantivo próprio, então ela passa a ser especial para aquela família. Ela é a Maria daquela família. Entenderam? Espero que sim. Então, qual é a lógica? Agora explicados os dois primeiros tipos. Qual é a lógica de classificar um substantivo? Se o substantivo é comum, ele não pode ser próprio. Se ele é próprio, ele não pode ser comum. Certo? Entendeu, mais ou menos? Por exemplo, aqui, ó, por exemplo. Borracha de cabelo. Borrachinha de cabelo. Certo? Borrachinha. Vamos chamar de borrachinha isso aqui. Borrachinha. Borrachinha é um substantivo comum. Porque toda e qualquer borrachinha que tu pegar no mundo vai ser borrachinha. Ou melhor, aqui, ó, vou dar um outro exemplo com coisas que eu tenho mais na minha mesa aqui, ó. Livro, 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 livro. Tudo é livro. Substantivo comum. Agora, esse aqui é um livro que o nome dele é História Bizarra da Literatura Brasileira. Esse outro livro aqui chama Dom Quixote.
Esse outro livro aqui chama Feliz Ano Velho. Esse outro aqui chama As Meninas. O que acontece? Qual é a diferença? Quando ele é classificado como substantivo comum, ele é só um livro. Livro é livro e ponto final, não interessa o título dele. O título dele é o substantivo próprio dele. Dá nome àquele livro. Ou seja, se eu falar assim, me alcança um livro, alguém vai poder vir aqui na minha mesa, pegar da pilha de livros que eu tenho aqui, pegar qualquer um e me levar. Agora, se eu disser assim, vai lá na minha mesa e busca o Dom Quixote, ele vai me trazer isso aqui, ó. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Próxima classe de substantivo, coletivo. O coletivo é o único que é sozinho. Ou o substantivo é coletivo ou ele não é nada. Ponto final, acabou. Como é que funciona o coletivo? O coletivo, ele vai indicar um conjunto de coisas ou de seres, certo? Por exemplo, vou pegar os exemplos que estão aqui, ó. Bando é o coletivo de pessoas ou de animais. Constelação, coletivo de estrelas. Uma dica, o coletivo sempre é uma palavra no singular. O que é uma palavra no singular? Sem o S no final, professor. Aquela que significa uma coisa só. Por quê? Porque é um grupo. Por exemplo, constelação. Está no singular, é um grupo de estrelas. Sempre o coletivo, então, ele vai ser uma palavra no singular falando de coisas no coletivo. Tá bom? Seguinte. Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é formado por uma única palavra. Cabeça, medo, Marte, por aí vai. Substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Quebra-cabeça, pontapé, planalto, fim de semana. Outra, mas pontapé é uma palavra só. Não. Nós vamos ver em algum momento o processo de formação de palavras. E algumas palavras são formadas juntando duas em uma. Pontapé é o quê? Ponta mais pé. Pontapé. Como é que tu dá um pontapé? Com a ponta do pé, né, criatura? Pontapé. Planalto é plano e alto, ou seja, é algo que é plano, né? Tem uma estrutura reta, né? Plana, que está no alto, num planalto. É uma montanha que tem o topo dela reto, que dá para caminhar em cima, a gente chama de planalto. Lá em geografia isso aí, certo? Fim de semana. Senhor, mas tem 3 palavras ali. Então, é composto, é o nome de uma coisa só, uma época da semana. Se não fosse uma palavra só, as pessoas ninguém chamaria de fim de, né? Vamos seguir. Próximas classificações. Esse vídeo já está grande já, hein? Olha que nem série da Netflix. Olha um pedacinho agora, o outro pedacinho depois. Olha lá. Substantivo primitivo. Ele não veio de nenhuma palavra. Ele dá origem a outras palavras. Por exemplo, grito, peixe, merenda. O que dá para fazer? Bom, são as palavras derivadas. Por exemplo, de grito pode gerar a palavra o quê? Gritaria. Gritalhona. Essas palavras que se originam da palavra original, a gente chama de derivada. Que é a próxima classe ali. Ela vem de outra palavra. Então, olha, grito, gritaria. Peixe, peixada. Merenda, merendeira. Certo? Substantivo concreto. Eu adoro substantivo concreto abstrato. Substantivo concreto, ele vai dar nome a coisas que existem por si só. Elas existem, seja no mundo real ou imaginário, independente da tua vontade. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo do Super-Homem. O Super-Homem existe de verdade? Só quando faz no cinema, o ator vai lá e faz, mas é o ator fazendo o papel do Super-Homem. Ele passa voando aqui na rua, olha pro céu lá, olha pro céu. Tem Super-Homem voando lá? Não tem. Então, mas ele existe. As pessoas a conhecem. Então ele é substantivo concreto. Substantivo abstrato é tudo aquilo que precisa de outra pessoa para existir. Ela é dependente. Ela tem dependência para existir. Por exemplo, nesse exato momento existe um pulo aqui? Não. Agora, ó. Existiu. Não existe mais. Enquanto eu não estiver realizando, não existe. Por exemplo, olha os exemplos ali. Por exemplo, confusão. Confusão existe se alguém não fizer confusão? Não. Abandono existe se ninguém for abandonado? Não. Esperança existe se alguém não sentir esperança? Não. A fuga existe se alguém não fugir? Não. Então é isso. Concreto e abstrato. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos classificar aqui, ó, rapidinho. Isso aqui, esse tipo de coisa nem se faz mais, mas é bom vocês entenderem. Olha só. Laranja é um substantivo comum, porque ele não é próprio. Toda laranja é laranja. Ele é simples, porque é formado por uma única palavra. Ele é concreto, porque a laranja existe independente do tu querer que exista a laranja ou não. Sora, mas eu odeio laranja. Não interessa, ela vai continuar existindo. Certo? E também é um substantivo dele primitivo. Por quê? Porque a partir da palavra laranja eu posso formar a palavra laranjada, laranjal, laranjeira. Certo? Continuando.
Aí vem mais alguns exemplos aqui. Passatempo, amor, São Paulo, Alcateia. Senhor, eu quero copiar isso aí. O que eu faço? Pausa o vídeo, cara, e copia, certo? Vamos lá. Vou seguir adiante. Quer copiar? Copia. Vou fazer uma pose aqui, tu dá um pause. Pausa. Pronto, voltou do pause, né? Então agora vamos seguir adiante. E olha aí, ó. Então vamos lá. O que diz aqui a próxima página? Aqui. Para classificar o substantivo existe uma pequena lógica para ajudar no raciocínio. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Se é comum, não é próprio, e vice-versa. Se é simples, não pode ser composto. Se ele é primitivo, ele não é derivado. Ou seja, se ele for derivado, ele também não é primitivo. Se ele é concreto, ele não é abstrato. Se ele não é abstrato, ele é concreto. E o coletivo? Olha lá, vai para o outro lado. O coletivo é coletivo e ponto final. Não tem. Ou a palavra é coletivo, ou ela não é coletivo. Tá certo? Agora eu trouxe para vocês uma lista enorme de substantivos relacionados, por exemplo, a pessoas. O que eu vou fazer? Eu não vou ler um por um, porque esse vídeo já está grande, senão vai ficar gigantesco. Vocês vão fazer o quê? Vocês não vou pedir para ninguém copiar essa lista, mas no mínimo que tu tem que fazer é ler isso aqui para te conhecer essas palavras e ter esse vocabulário. No mínimo. Se o pai ou a mãe quiser, eles podem mandar você copiar. Então seja esperto, pelo menos senta na frente do computador e lê essas palavras aí. Se teu pai disser, filho, copia que eu acho importante tu ter isso aí no teu caderno, vai lá, obedeça e faça o que teu pai manda. Isso aqui eu te mandaria, na sala de aula eu te daria impresso, tá? Mas se a família achar que tem que copiar, copia. Se não, no mínimo, lê isso daí, tá bom? Vamos lá. Substantivos coletivos de pessoas, dá um pause, lê e vamos para o próximo. Ainda substantivos coletivos de pessoas, certo? Dá pause, copia, vai para a próxima. Ainda substantivo coletivo de pessoas. Eu adoro essa ali, ó, súcia. Súcia é um coletivo de pessoas desonestas. Certo? Vamos lá. Próxima. Substantivos coletivos de animais. Certo? Alcateia, bando, boiada, ou boiada de boi, né? Só pode. É. Vamos lá. Capela é coletivo de macaco, vai ser legal. Leu tudo já? Vou passar. Ai, não li. Dá pausa, irmão. Continua aqui os de animais. Aí eu trouxe também alguns de plantas. Certo? Plantas. E de objetos. Certo? Aqui de objetos ainda. E substantivos coletivos de unidade de tempo. Esses são importantes, viu, gente? Esses são importantes. Presta atenção nesses aqui. Esses aqui são muito utilizados na literatura, na escrita. Muito utilizados. Fica ligado. Já leu tudo? Sim, só porque eu dei pausa e fui ligeiro. Tudo bem. Tem mais alguns aqui. Ah, deixa eu voltar ao anterior. Pronto. Dá pausa aí, tranquilinho, para poder ler. Vambora. Próximo. Aqui a gente tem outros substantivos coletivos, de coisas em geral, tá? Certo? Muito bem. Então, continua o mesmo recadinho de sempre. Ah, tem que mudar isso, né? Senão vai ficar chato. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, pode chamar lá no privado, a gente vai estar sempre disposto a ajudar. Qualquer coisa, só chamar. Senhor, tu não botou as correções dos exercícios? Claro que não, tu ainda não fez, malandro. Quando é que eu vou colocar a correção dos exercícios do plano 3? Uma semana antes de vocês entregarem, certo? Então, senta, estuda, revê o nosso conteúdo, lê o plano de trabalho, vê o vídeo de novo, se precisar. Tira as dúvidas. Senhor, ainda não entendi. Manda uma mensagem para mim que eu respondo. E vai estudar, certo? Bom trabalho, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.